Voltamos com a leitura do livro Senda para Deus. E esse livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo: O Tempo do Senhor. No lar dos apóstolos de Jerusalém era Tiago, filho de Alfeu, o mais intransigente cultor dos princípios de Moisés, entre os seguidores da Boa Nova. Passo a passo, referia-se à alegação do Cristo: eu não vim destruir a lei, e encastelava-se em severa defesa do monisaísmo, embora sustentasse fervorosa lealdade à prática do Evangelho. Não vacilava em estender braços generosos aos irmãos de Felizes que lhe recorressem aos préstimos. Contudo, reclamava a estrita obediência à pureza dos alimentos, às posturas do hábitos, às festas tradicionais e à circuncisão. Mas, de todos os preceitos, detinha-se particularmente na consagração do chamado Dia do Senhor. Para isso, compelia todos os companheiros ao estudo e à meditação, à prece e ao silêncio, cada vez que o sábado nascesse, conquanto fosse adiados importantes serviços de assistência e socorro aos necessitados e enfermos que lhes batiam à porta. Dominado de zelo, o apóstolo notara a ausência de Zorobatã, bem Asef, das orações do culto, com manifesto pesar. Zorobatã, o vendedor de lentilhas, fora-lhe colega de infância na Galiléia. No entanto, desde muito vivia nos arredores da grande cidade, viúvo e sem filhos, prestando desinteressado auxílio ao movimento apostólico. Amanhava pequeno campo e negociava os produtos colhidos, depondo a maior parte dos lucros na bolsa de Simão Pedro, para as garantias da casa. Entretanto, se vinha à instituição, suarento e cansado nas horas de trabalho, exaustivo era ele nos instantes da prece, o faltoso renitente. Várias vezes Tiago mandara portadores adverti-lo, mas porque a situação se mostrasse inalterada por mais de 6 meses, deliberou ele próprio repreendê-lo em pessoa no ambiente rural, sobraçando grande rolo com o apontamento do Pentateuco junto de André, e fiel defensor da lei, na ensolarada manhã de um sábado de estio. Varava trilhas secas e poeirentas em animada conversão. A certo trecho, falou-lhe o companheiro sensato: consideras então que um crente sincero, qual Zorobatã, seja possível de reprimenda simplesmente porque não nos partilha as assembleias? Não tanto por isso, volveu Tiago, dando ênfase aos conceitos. Ele não apenas nos esquece o refúgio, mas também foge de respeitar o terceiro mandamento. Empregados e vizinhos do seu campo avisam-lhe cada semana que ele passa os sábados inteiros em atividade intensiva, recebendo auxiliares adventícios que lhe resolvem os celeiros e as terras. E o diálogo continuou. Não se trata, porém, de abnegado amigo das boas obras. Sem dúvida, e creio igualmente que a fé sem obra é morta em si mesma. Contudo, a lei determina que seja santificado o tempo do Senhor.
E o próprio Jesus não curou nos dias de sábado? Não podemos discutir os desígnios do Mestre, de vez que a nós cabe reverenciá-lo tão somente. Se ele mesmo lia as Sagradas Escrituras nas sinagogas, nos dias de repouso, ensinando-nos a orar, não vejo como desmerecer as veneráveis prescrições. André solicitou alguns instantes e voltou a observar. Se uma de nossas crianças caísse no poço em dia de sábado, não deveríamos salvá-la? Sim, concordou Tiago, mas nos sábados subsequentes, ser-nos-ias obrigação prender todas as crianças em recinto adequado para que a impropriedade não se repetisse. E se fosse um animal de trabalho, um burro prestimoso, por exemplo, que viesse a tombar em cisterna profunda, seria lícito deixá-lo morrer à míngua de todo amparo, porque o desastre ocorresse num dia determinado para o descanso. Não hesitaria em socorrer o burro, disse o interlocutor solene, mas vendê-lo-ia de imediato, para que não voltasse a ocasionar transtorno semelhante. Nesse ponto de entendimento, a pequena casa de Zorobatã surgiu à vista. No átrio, limpo e singelo, erguia-se mesa tosca e junto à mesa magras mulheres lavavam pratos de madeira. Velhos doentes arrastavam-se em torno, enquanto meninos escalidos traziam frutos de depósito de provisões. Apesar da pobreza em derredor, todos os semblantes irradiavam alegria. A curta distância, Tiago viu Zorobatã, que vinha do interior, carregando enorme vasilha fumegante. Surpreendido, escutou-lhe a palavra, chamando os presentes para a sopa que oferecia, gratuita, ao mesmo tempo que tornava à cozinha para buscar nova remessa. Sentaram-se todos os circunstantes, nos quais o apóstolo anotou a presença de aleijados e enfermos, viúvas e órfãos, que ele próprio já conhecia desde muito. Aproximou-se, no entanto, da porta e esperava que o amigo regressasse ao pátio, de modo a exprimir-lhe a desaprovação que lhe rugia na alma. Quando viu Zorobatã sair da intimidade doméstica, arfando de fadiga, ao peso de recipiente maior, desta vez, porém, um homem de olhar brando vinha junto dele, apoiando-lhe as mãos calosas, para que o precioso conteúdo não se perdesse. O visitante irritado dispunha-se a levantar a voz quando reconheceu no ajudante desconhecido o próprio Cristo, que só ele, Tiago, conseguia ver. Mestre! Exclamou entre perplexo e constrangido. Sim, Tiago, respondeu Jesus, sem se alterar. Agradeço as preces com que me honram, mas devo estar pessoalmente com todos aqueles que auxiliam os nossos irmãos por amor de meu nome. Com grande assombro para André, o velho apóstolo, em pranto mudo, largou o rolo da lei sobre um montão de calhaus superpostos, segurou também a panela e começou a servir. Palavras de irmão X. Transição. A palavra morrera na garganta. Alguém me estende o suco de uma pera. Busco em vão engolir, anoitecera. E cresce a angústia imensa que me espanta. Horas passam, a dor se me agiganta. Não mais posso agitar as mãos de cera.
Recordo em pranto o tempo que perdera, arrimando-me à fé serena e santa. Mas surge 12 estrelas refundindo, e vejo o nosso Eurípice sorrindo. Surpresa enorme o coração me invade. Descansa agora o corpo em paz segura, e, chorando de dor e de ventura, vi-me de novo em plena liberdade. Palavras de Cornélio Pires. Soneto recebido em sessão pública dedicada a Eurípides Barçanufo, em noite de 1 de novembro de 1958, na cidade de Sacramento, Estados de Minas Gerais. Capítulo Teu Problema. Realmente o problema que te aflige parece insolúvel, disseram amigos. Todos os recursos se esgotaram. Outros repetiram: não tentes o impossível. Entretanto, ora e age, serve e confie. O pessimismo nunca dispõe da última palavra. Espera por Deus e conserva a certeza de que Deus faz sempre o melhor. Palavra de Emmanuel. Capítulo Natal Sempre. Grande estrela no Oriente aparece. Jesus nasceu. Diz o povo em surdina. Era a confirmação da palavra divina. Não existe em Belém quem não o reconheça. Maria ouve a canção, entretanto, em prece. Outras vozes recordam cavativas. Tudo esperança e paz, e Jesus cresce. Perdão e amor são altas diretrizes, nos quais abraça e ampara aos pobres e infelizes, incluindo seus próprios detratores, mas no sangue da cruz nobre e fecundo, nascem novas cidades para o mundo, e o caminho do Mestre abre-se em flores. Palavras de Maria Dolores. E assim, vamos terminar mais alguns capítulos do nosso livro. Vamos escutar várias vezes, refletir e chegar à conclusão que realmente só o bem nos eleva, nos melhora e nos transforma. Vamos buscar os ensinamentos de Jesus, amando o nosso próximo e perdoando os nossos inimigos. Só assim conseguiremos viver feliz na jornada terrena. Que Jesus nos abençoe. Fiquem em paz.